Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje fala sobre a importância da validação de sistemas para o cumprimento das obrigações legais e a garantia de integridade das informações. Por meio de um passo a passo, você vai entender como transformar este desafio em uma grande oportunidade. A apresentação será realizada por Paulo Passarini, especialista em assuntos regulatórios com mais de 20 anos de experiência no setor de saúde. Desejo a todos uma ótima apresentação. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer imensamente aqui a presença de todos. Gostaria de agradecer principalmente a Soft Experts de poder estar nos convidando a estar participando hoje aqui com vocês para trocar um pouco de experiência. Não levem isso como uma palestra ou como um ensinamento. Uma troca de experiência. A gente está aqui para mostrar para vocês um pouco daquilo que nós desenvolvemos, aquilo que a gente conheceu durante todo esse tempo e batemos um papo aqui para podermos estar chegando num denominador comum e entender o que é melhor para a empresa dos senhores, tá? Nosso bate-papo hoje vai falar um pouquinho sobre a validação de sistemas, como transformar uma dificuldade em uma oportunidade, né? Como que nós podemos enxergar essa situação parando de ser um custo e se transformando em um investimento, porque custo é algo que não irá retornar para a empresa. E investimento é aquilo que nós temos um tempo, um payback para que ele possa se pagar, né? Mas antes de a gente falar um pouquinho disso, deixa eu me apresentar para vocês, né? Comecei a falar e nem me apresentei. Meu nome é Paulo Passarini, eu sou um dos fundadores da RA Passarini, é uma empresa que está hoje há 11 anos no mercado, cuidando da área de regulatórios. Nós trabalhamos com essa parte de regulatórios. Nós atuamos há 11 anos nesse mercado, trabalhando com tudo que envolve a área de regulatórios para ajudar vocês. Eu tenho 22 anos de experiência na área, sou engenheiro, formado na área de produtos médicos, equipamentos para a saúde. E a Passarini hoje tem 3 escritórios no Brasil, um em Joinville, um em Ribeirão e outro em São Paulo. Mas não é isso que a gente veio bater um papo hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte de validação de software, o tão temido, o tão discutido, o tão brigado validação de software. E antes de mais nada, eu tenho umas perguntas a fazer aos senhores e senhoras que aqui estão, né? Por que realizar a validação de software? Porque é uma norma, porque está determinado, porque a Anvisa manda. Não, tudo bem, perfeito. Essa parte a gente entende. Ótimo, maravilha. A gente vai discutir, vai colocar a norma aqui. Mas eu quero fazer algumas outras perguntas, né? Primeira pergunta, o que acontece quando o seu software para? O que se passa quando esse software está parado, né? A gente não fatura, a gente não roda estoque. Pensa no dia 30 ou no dia 31 ou no dia 29, o dia que eu mais preciso muitas vezes gerar nota, colocar isso para andar e esse software parou. O que se passa dentro da empresa? Depois, o que acontece se houver uma invasão? Bom, a gente viu agora, há pouco tempo atrás, diversas e diversas invasões a software que deixou as empresas de cabelo em pé, que deixou as empresas numa situação muito, muito difícil. Já pensou isso na sua empresa? Minha empresa é pequena. A empresa é pequena, então quer dizer que seus dados não têm importância, né? É uma brincadeira que eu faço com um monte de gente, eu acho isso aí muito legal. Eu pergunto pro pessoal, vocês fazem backup aqui? O pessoal fala, não, eu faço, tem um HD que a gente faz. Legal, o HD fica onde? Fica ali junto com o servidor. Legal, então deixa um bilhetinho em cima, pega um post-it, escreve lá, caro senhor bandido, caso venha assaltar minha empresa, a favor não levar o servidor e o HD, porque eu não tenho uma cópia de backup em nuvem ou qualquer outro lugar e eu não levo embora, né? São situações que a gente nunca acaba avaliando, como, por exemplo, o software parar, que a gente só dá valor ao software quando ele para, né? O que acontecer numa invasão e também ele funciona mesmo, né? Porque a gente vê softwares capenga. E aí, o dono, o diretor, aquela pessoa que está pouco envolvido,
ele não para analisar quanto isso custa a ele. É simples, faça uma conta básica. Pegue um profissional de vocês e vê quantas horas por dia ele passa tentando fazer o software funcionar, tentando fazer o software rodar. Faça essa conta, tá? E depois você pega e some isso num mês e depois você some isso num ano, para a gente olhar e verificar o tamanho dessa situação e o valor que isso impacta. Bom, além de tudo, como nós mesmos comentamos, né, é algo obrigatório, é algo que há necessidade de ser feito. Além dessas perguntas acima, nós temos essa necessidade. Então, vamos discutir um pouquinho, vamos dissertar um pouquinho sobre essa situação, tá? A validação de software, ela é algo extremamente importante dentro da sua empresa, para você entender o quão robusto está sendo esse software para vocês. O quanto realmente ele vai te passar uma margem de segurança dentro, tá? A validação de software, ela não vai garantir sobre uma invasão completamente, mas ela vai te dar algumas noções de perigo. Ela vai te trazer um trabalho que chama gerenciamento de risco, que nós vamos discutir um pouquinho à frente, sobre o quanto esse software está te apresentando de risco, o quanto essas telas são confiáveis e o quanto você pode confiar nas informações. Lembramos, uma das principais funções do software, entre várias, mas uma das principais é o armazenamento posterior de informação. Ou seja, eu posso, daqui 1 ano, 1 mês, 2 anos, ter essa informação, resgatar essa informação, ter essa informação de volta para as minhas necessidades. Quais serão minhas necessidades? Só o tempo vai mostrar. Mas eu garanto a vocês que vocês irão precisar dessas informações, tá? 2, software parado, software travando, software que apresenta informação não confiável. Tudo isso só traz custo para a empresa de vocês. Vocês precisam passar a olhar quanto tempo um funcionário fica parado, buscando informações, buscando fazer algo funcionar. Isso não está previsto. Quando você contratou ele, isso não está previsto. Isso que esse funcionário vai desenvolver. E mesmo que sobre tempo, que ele vai dar oportunidades para a empresa, não ficar arrumando algo que não entra para funcionar. Então, essa é uma abordagem direta a ser pensada sobre validação. Sem contar a parte legal. Óbvio, a parte legal é obrigatória. Dentro da RDC 16, que é a RDC que cuida de boas práticas de fabricação de produtos médicos, lá no capítulo 5, ela deixa isso muito claro, que os softwares deverão ser validados. Ou seja, eu preciso que esse sistema informatizado seja confiável, principalmente para quem está lidando com produto médico. Vocês vão guardar a rastreabilidade dentro desse software. Vocês vão guardar as informações para onde vocês mandaram esse produto. Vocês vão guardar toda a parte de compras dentro desse software hoje. E aí, ele funciona mesmo? Ele realmente, quando eu precisar dele, ele vai me responder à altura? Então, essas são as perguntas e a obrigatoriedade que vocês vão precisar estar pensando, analisando, definindo e vendo. Ah, Passarini, mas é um custo alto. Então, toda vez que vocês colocarem a palavra custo na empresa de vocês, tá? Significa que vocês não pretendem recuperar esse dinheiro. Para mim, tudo que se passa dentro da RA Passarini, tudo que eu invisto, tá? Eu pretendo recuperar esse dinheiro, ou de uma forma ou de outra, tá? Então, investimento. Quero contar uma historinha para vocês, coisa rápida aqui. Eu tive um problema sério esses dias para trás com uma seguradora, quero citar o nome, e por 4 dias eles tiveram um problema de sistema e não conseguia fazer um levantamento para eu fazer a renovação de um seguro. 4 dias. O que aconteceu depois do 4º dia? Eu desisti. Eu mudei. Eu troquei. Tá? Por quê? Porque cansou. Olha que coisa simples. Seguro. Nós estamos falando de seguro de carro. Tá? E eu cansei, eu desisti, eu não tive mais paciência. Isso pode acontecer com os clientes dos senhores.
Então, o software, ele é investimento. Vocês têm que verificar qual é o payback de retorno desse software. Não é custo, de forma alguma. Se eu pensar como custo, é algo que eu coloquei e nunca mais vou verificar, isso não vai dar certo. E a validação também é um casamento, é algo que nasce e vem junto, tá? Ah, mas a empresa tem que me mandar a validação pronta. Parte da validação pode até ser feita para a empresa, mas parte da validação, como nós vamos discutir agora, ela tem que ser trabalhada dentro de vocês, porque vai ter as características específicas da empresa dos senhores. Então, eu espero que, diante desses argumentos, eu possa ter convencido vocês dessa situação. Bom, óbvio que eu também tenho que deixar uma coisa clara, tá? O regulatório, nos últimos anos, mudou absurdamente. Toda essa parte regulatória, tudo, ele vem num crescimento, numa exigência muito grande, porque ele percebeu que, através dessas exigências, eles conseguem ter uma redução do risco e redução de danos causados às pessoas. Essa é a função do regulatório, diminuir o risco e evitar danos às pessoas. E todos os dados vêm mostrando que isso é vital. Então, nós estamos tendo, nesses últimos momentos, né, uma grande demanda em cima do regulatório. Recentemente, conversando com o CEO de uma multinacional, ele me falou, Passarini, quando eu entrava num país, eu só olhava o comércio. Hoje eu olho o comércio e o regulatório, tá? E não adianta, isso é uma ida sem volta. Quando eu falo em saúde para as pessoas, em melhorias, em dados concretos, como já foi divulgado pela Anvisa, redução de mais de 15.000% de índice de acidentes de quando a Anvisa começou para hoje, isso aí não vai ter como nós brigarmos, nós remarmos contra, tá? Isso é uma tendência. Então, a validação de software, por fazer parte do regulatório, é uma tendência. E vocês irão utilizá-las tanto para certificações nacionais, como a própria Anvisa, que é obrigatório, que a cláusula eu coloquei aqui, como para a ISO 13485, e aí, por sua vez, para a Europa, como também para a FDA. Ela é a mesma, tá? Então, nas principais agências, estou citando só as principais, vocês terão que ter regulamentação. Vamos dar uma olhada, então, um pouco para frente. Eu espero que eu tenha conseguido convencer os senhores e as senhoras da importância do regulatório e da validação de software. E como eu vou fazer, né? Bom, a Anvisa, ela fez um guia, e esse guia é muito bom, ele é muito bom, porque ele consegue abranger tanto a validação para a Europa, quanto a validação para os Estados Unidos, e com isso, todas as demais agências, as principais agências do mundo. Então, isso é muito, muito importante, esse guia de validação de sistemas, tá? Esse guia, que ela criou lá em 2010, é de domínio público, não custa nada, ele é uma bússola, ele vai guiar você por todo esse processo de validação. Ele vai te levar até você conseguir atingir essa validação. O problema é um só. Só o guia tem aproximadamente não, ele tem 87 páginas. Só o guia. E aí a gente vê as empresas querendo montar uma validação com 2 páginas. Isso é um comparativo do mais esdrúxulo possível, mas é através de números que a gente consegue entender, né? Então não é por aí. Validação de software é algo extremamente trabalhoso. Não, Passarini, é difícil. Não. Para mim, difícil é aquilo que eu não sei. Tá? Aí passa de ser difícil. O que acontece quando eu sei e algo é muito grande, ele passa a ser trabalhoso. É igual prova de escola, né? Se você estudou bastante, a prova foi muito extensa, ela foi trabalhosa. Ela não foi difícil, porque você sabia, tá? Então, o guia vai te mostrar todo esse norte. E esse processo, ele vai ser trabalhoso, tá? O que a gente fez? Não daria para um bate-papo como esse, em questão de 30 minutos, eu passar e varrer tudo que precisa. Então, eu selecionei no índice do guia os principais pontos e eu vou comentar com vocês esses principais pontos que tem que ser feito para se fazer uma validação de software na empresa de vocês, tá? Vamos lá, né? Então, o que a gente precisa? A primeira coisa, eu vou avaliar a criticidade dos meus sistemas de computadores. Então, eu vou ver, porque muitas empresas têm 1, 2, 3 softwares. Então, deixa eu olhar essa criticidade. Existe lá no guia uma definição
de qual é essa criticidade para a gente poder entender. Antes de começar, vocês vão fazer alguma pergunta para mim já já e eu vou já me adiantar. Passarinho, eu preciso validar o Word, o Excel, o PowerPoint? Não. O Word nada mais é que uma máquina de digitar gigante, tá? O Excel é uma calculadora monstruosa, né, com diversas capacidades, pelo amor de Deus, guardadas as devidas proporções, só como forma de exemplificar, né? Então, essas ferramentas não têm necessidade perante a Anvisa, perante o FDA, mas elas não podem servir como um banco de dados, tá? O Excel, a gente sabe que pode chegar nesse nível, mas isso não vai poder, você vai poder fazer uma planilha, imprimir essa planilha e guardar e aprovar essa planilha impressa. Aquela senhazinha básica do Excel, ela não vai servir. Tudo bem? Bom, depois eu vou verificar se o meu sistema ele é validável. Existem sistemas que não são passíveis de ser validados. E aí existem algumas perguntas dentro do guia que vocês terão que estar fazendo, e tudo isso nós vamos documentar, tá? Tudo isso eu vou fazendo um arquivo técnico para formalizar, para documentar e para guardar, tá? E aí eu vou mapear para ver se meu sistema é passível de ser validado. Bom, perfeito. Eu fiz essas perguntas, cheguei à conclusão. É validável? Então, vamos à frente. Você pode atingir um processo que o sistema não é validável? Sim. Você já se deparou? Sim, já aconteceu da gente se deparar com sistemas que não são passíveis de ser validados. Então, essa é a primeira situação, tá? Bom, logo depois eu vou ter que mapear todo o ciclo de vida desse software. Uma coisa que pouca gente pensa é na descontinuidade do software. E o processo aqui vai pensar nisso. Por quê? Porque o que nós vamos fazer com essas informações descontinuar? Mas eu não sei se o software vai descontinuar, mas eu tenho que tomar algumas precauções que caso eu precise descontinuá-lo, ele precisa estar ali. Então eu vou criar o ciclo de vida, eu vou entender até quando esse software vai poder me responder à altura. Com pergunta simples. Se eu atingir um crescimento que eu dobrei a quantidade de produtos, dobrei a quantidade de funcionários, esse software vai ser possível utilizá-lo? Dobrei a quantidade de terminais. Hoje, na atual conjuntura da tecnologia, esse software hoje, ele vai ter capacidade de operar móvel, se ele vai conseguir interligar com diversas outras situações? São perguntas que a gente vai ter que entender para definir esse ciclo de vida, tá? E aí, o ciclo de vida vai atrelar com a operação desse software, e aí o que eu tenho que estar mantendo se eu precisar descontinuar esse software. Bom, depois nós vamos ter que fazer um inventário de todo o sistema computadorizado. Tudo que roda junto com esse software, seja hardware ou seja software também, tá? Quais são os outros softwares? Qual o sistema operacional que vai dar base para esse software rodar? Ele tem interligação com Excel, por exemplo, porque ele tem BI e ele vai gerar esses arquivos. E o antivírus que roda junto com esse software? Qual é o meu firewall que está operando com essa situação? Como está a minha rede hoje operando? Eu rodo tudo na nuvem, meu servidor é aqui dentro, meu servidor é externo, então nós vamos fazer um levantamento geral, tá? Para entender, para a gente poder verificar. Depois nós vamos criar um plano mestre de validação. Esse plano mestre, ele é algo macro, nós vamos definir uma política para poder validar, nós vamos definir um tempo de atividade para poder, quais departamentos vão estar envolvidos, ou seja, é o macro. Nós vamos criar o plano macro de validação desse software. Criado o plano macro de validação, nós vamos criar aí sim o plano de validação. Aí para cada etapa desse software, para cada funcionalidade desse software, nós vamos se planejar como nós vamos validá-lo. Desde a tela de entrada até o seu banco de dados, a interface, todos os botões que dentro dele existe para ativar funções, tudo, nós precisamos ter um plano de quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, qual a metodologia de teste que eu vou aplicar aqui em cima. É essa atividade que nós vamos fazer agora. Nós nem começamos ainda a validar, nós ainda estamos planejando para vocês terem uma ideia, tá?
Logo a posteriori, nós vamos começar a ver o gerenciamento de risco. Gente, essa é a parte mais importante de uma validação de software. Eu vejo muitas empresas hoje da área médica não dar atenção ao gerenciamento de risco. Pessoal, vamos lá. Vocês chegam no banco para pedir um empréstimo hoje, tá? Vocês vão até o banco pedir um empréstimo. A primeira coisa que o gerente faz é verificar o teu gerenciamento de risco. O que é risco? Risco é uma combinação de probabilidade versus severidade. Probabilidade que um dano ocorra e a severidade é o quanto alto é esse dano, tá? Um exemplo bem típico, desculpa até, mas acidente de avião. O risco de andar de avião é muito baixo. E por causa do dano, não. Se o avião cair, o dano é muito alto, tá? Pode chegar à morte. Mas a probabilidade de um avião hoje cair, ela é remota. Então, com isso, nós temos um risco muito aceitável. E para isso, nós vamos ter que definir dentro do software de vocês toda uma cadeia de gerenciamento de risco para a gente entender quais são os riscos que esse software oferece hoje, tá? Pagar 2 vezes o meu fornecedor é um risco. Não dar entrada numa nota e eu ter um problema junto à receita é um risco, tá? Não manter a rastreabilidade é um risco. Não trabalhar com as minhas não conformidades e aí eu vou juntando um monte de lixo podre no meu sistema, tá? E fisicamente eu não tenho mais material. É um risco. Então, isso tudo para vocês entenderem o gerenciamento de risco. E rapidamente eu vou passar algumas partes aqui do gerenciamento de risco, tá? A gente pode usar a norma ISO 14971 para definir essa metodologia a ser usada, mas, por exemplo, nós vamos ter que definir as responsabilidades, vamos ter que definir a abordagem para esse gerenciamento de risco, a aplicação desse gerenciamento de risco nos processos, tá? Então, para isso, nós vamos definir todos os processos desse software, quais são todos os perigos. Existem algumas coisas, algumas palavras-chave dentro do risco, tá? Risco não é perigo, só para vocês entenderem. Perigo é a combinação da risco é a combinação da probabilidade versus a severidade. Eu gosto de dar um exemplo típico para entender um pouco de gerenciamento de risco. Quando a gente era criança, a gente chegava em casa, pegava a bicicleta, ia sair de bicicleta ou de carrinho de rolemão, de qualquer coisa, e a mãe falava, moleque, não desce aquela ladeira X que você vai se rebentar inteiro. Daí meia hora a gente voltava tudo estrupiado para casa. Bom, primeiro ponto foi o perigo. A mãe verificou que havia uma possibilidade de um dano ocorrer, um dano futuro ocorrer. Isso a gente chama de perigo, não é verdade? Ou seja, é algo que pode vir a ocorrer, ela não ocorreu. Nesse intervalo ocorreu um evento, que a gente chama. Qual é o evento? O evento foi eu ir lá e descer a bendita da ladeira. E descendo a ladeira, o perigo se concretizou e transformou-se num dano, certo? Ou seja, eu cheguei em casa todo ralado. Então, nós temos perigo, foi aquilo a previsão, o evento que ocorreu e o dano na ponta, tá? A junção da probabilidade que havia, que a mãe fez de cabeça, versus o dano, gerou o risco. E nesse risco, ela gerou um alerta para nós, que foi não desce. Nós fomos teimosos, fomos lá, descemos e pagamos as consequências de chegar todo ralado em casa. Então, no nosso software, nós vamos ter que mapear quais são os perigos existentes para esse software. Eu citei alguns, existem N perigos envolvendo um software, dependendo de cada módulo. Hoje, muitas empresas deixam todo o arquivo dos seus colaboradores em software. E se eu perder? Se perder, a gente mapeia tudo de novo. Legal, tá jogando dinheiro fora, né? Ladrão aberto. Deixa os funcionários, vai fazendo, em vez da gente criar algo novo, uma situação de melhoria na empresa, eles vão refazer um trabalho que já estava feito. Bom, depois nós vamos ver quais são os possíveis danos que o meu software pode trazer para a minha empresa. Tá? E nesse caso aqui, nós estamos falando em perda de informação, de dinheiro, envio de informações erradas à receita, a clientes, perca de cliente. São todos danos que a gente pode ter. Tá? Também, qual o impacto que isso vai trazer na minha produção?
Se meu software parar 100% hoje por um mês, devido a uma invasão, vocês vão ficar sem faturar quase um mês. Vai criar plano B, C, D, vai ser um tormento. Esse é um exemplo. Bom, qual a probabilidade de falha? Nós vamos ter que definir, calcular essa situação. E é possível fazer, tranquilo, não é chutar, viu, senhores e senhoras? Probabilidade não são chutadas, tá? Também nós temos qual a detectabilidade dessa. A gente vai traçar elas aqui. Também vamos colocar como será o controle desse gerenciamento de risco. Tudo isso nós estamos falando ainda do gerenciamento de risco, tá? Vamos colocar o gerenciamento de risco ao longo da vida útil desse sistema. O que acontece com o passar do tempo? Tá? Aqui nós vamos ter sistemas operacionais mais avançados, mais pesados, cada vez a parte gráfica é muito mais evoluída, os processadores, as memórias, como vai ficar meu software ao passar desse tempo, não é verdade? Metodologia para essa análise de risco, nós vamos ter que definir comunicação e documentação e visão geral do processo de análise de risco. Bom, a gente trabalhou com essas atividades dentro do meu gerenciamento de risco, tá? Nós temos elas todas definidas. E aí eu criei. E durante todo o desenvolvimento, eu vou alimentando o meu gerenciamento de risco. Até o final, quando eu termino a minha validação de software, lá naquele final eu vou analisar todos os riscos possíveis e ver se todos esses riscos são aceitáveis. Zerar risco não existe. Nós vamos transformar os riscos em processos aceitáveis. Hoje, a indústria que mais utiliza gerenciamento de risco é a indústria aeronáutica e, por incrível que pareça, a financeira. Tá? Eles trabalham muito forte com grandes técnicas para evitar perdas, principalmente financeiras. Vamos lá. Uma vez determinado as especificações de requisitos dos usuários, nós vamos ver o conteúdo de documentos que nós temos para essa biblioteca de trabalho que nós estamos tendo. Vamos criar toda uma parte introdutória, o objetivo e o escopo. Vamos falar de considerações gerais. Vamos falar de mapeamento de todos os processos existentes que nós podemos já pré-aproveitar da análise de risco. Vamos ver os requisitos de funcionamento básico desse software, que é fundamental. Vamos fazer a classificação dos requisitos do usuário, ou seja, eu defini qual é a especificação, mas quais são essas classificações? Eu preciso classificá-la conforme o risco que isso pode trazer para o nosso software. Vamos ver esse ambiente físico de operação que está sendo utilizado hoje, esse software. Exemplo típico que a gente tem aqui, o software vai rodar só numa sala ou nós temos o cara que está separando o material na linha de produção com um tablet na mão, operando esse software? Como é que ele é? Como é que ele funciona, né? Requisitos não operacionais que a gente possa ter aqui, a gente vai discutir esses requisitos não operacionais que a gente possa estar envolvido aqui nessa situação. Vamos lá. Ainda dando continuidade, nós vamos ver a especificação funcional desse software, se nós estamos dentro ou não dela. Vamos mapear o desenho desse software, então nós precisamos entender o desenho desse software, ele foi criado, ele é um pacote único, módulos, ele roda paralelo, se uma coisa parar, a outra trabalha. Nesse momento, nós vamos definir essa estruturação para nós entender toda essa atividade. Vamos ver a especificação técnica mínima de hardware aqui colocado, porque muitas vezes o software determina que eu tenho que ter um servidor X ou uma memória Y para rodar, e eu não tenho essa situação e vou rodando capengamente, o que isso pode gerar, né? Bom, depois que nós terminamos toda essa parte de especificação técnica, agora nós vamos começar testes direto ao software. Eu mapeei todo o desenvolvimento desse software até esse momento. Desenvolvimento, acho que não é uma palavra adequada. Eu mapeei todas as minhas necessidades, acho que essa é a palavra correta, até esse momento para o software. A partir de agora, nós sabemos quais são as nossas necessidades, como esse software funciona, eu preciso que esse software tenha. Então, agora nós vamos começar os testes de instalação, de operação e de desempenho desse software. Aqui, vocês irão ter que desenvolver
testes específicos para cada atividade. Lembrando que cada função vai ter que ser testada. Exemplo, eu tenho que vai de um período X a Y, eu vou ter que testá-lo. Eu tenho as informações do cliente que eu salvei, eu vou ter que testar. E aí vocês vão me perguntar, mas como? Como eu vou fazer esse teste, Passarini? Bom, muitas vezes nós não temos acesso ao banco de dados direto desse produto. Então a gente usa a ferramenta, muitas vezes chamada Black Box, que é a ferramenta onde eu mapeio entradas, defino quais são as saídas, e aí eu vou lá e aplico para ver se aquilo que eu previ realmente está funcionando. Então, durante essa fase, nós vamos ter que testar tudo, todas as funcionalidades de software. Quando eu digo todas, a grande maioria dos botões que esse software possui, todas as telas, elas terão que ser testadas e verificadas se elas estão atendendo à altura, se ela responde e se ela vai conseguir fazer a interface correta com os demais pontos. Se eu tenho um ponto, uma tela, que me garante que eu vou carregar todas as informações do cliente, perfeito, testei, está funcionando. E depois eu tenho uma outra tela que eu vou gerar nota para esse cliente, eu vou ter que testar as duas telas e testar essa interface entre essas telas. Nossa, mas isso vai ficar gigantesco? É grande. Eu disse para vocês lá no início que o processo de validação ele era muito grande, tá? E é nesse momento que eu vou gastar menos fosfato e mais braço, que é a hora de fazer todos os testes necessários, sejam eles para instalação, para verificar se ele roda adequado. Exemplo típico, eu tenho um tablet na linha de estoque. Ele realmente, o software nele rodou adequado, funcionou adequado quando o funcionário andou por toda a empresa, ou ele só vai pegar num ponto específico? São os testes de instalação, os de operação e principalmente os de desempenho. Muitas empresas esquecem. No dia de pico de produção, eu vou ter que pedir para o pessoal de compras, de RH, parar porque o de faturamento não consegue acessar o sistema ou o sistema está sobrecarregado. Então, todos esses testes nós teremos que pensar para estar fazendo. Bem, logo após essa parte, nós vamos definir a matriz de rastreabilidade, se realmente nós conseguimos manter essas rastreabilidades durante toda essa atividade, e gerar um relatório final dessa validação com tudo. Aí aqui eu vou colocar as minhas análises de risco, aqui eu vou definir se todos os testes foram adequados, se eles tiveram toda essa atividade devidamente preenchida, atendida, respondida muitas vezes. Para depois eu também analisar a minha operação. Como assim? Bom, com tudo pronto, agora eu tenho que treinar o pessoal, ter treinamentos adequados para que as pessoas possam operar devidamente o meu software. Quantos erros ocorrem porque as pessoas operam errado, porque fazem as coisas erradas, porque carregam informações em lugares que não tem, aí depois não acha, aí depois tem problema. O que a gente verifica isso é monstruoso. E lá na análise de risco, vocês têm que prever esse risco, tá? Das pessoas não saberem operar adequadamente o software, não ter o devido treinamento de operação. É a mesma coisa de você pegar uma Ferrari e colocar para uma pessoa que nunca dirigiu na vida. Ele vai fazer o quê? Vai usar o ar-condicionado só da Ferrari. Bom, por último, a gente vai mapear particularidades. Todo software possui particularidades. Todo software tem customizações próprias ou detalhes específicos. Exemplo, olha, o meu software ele é interessante porque ele opera em duas empresas distintas, está lá no meu fornecedor também. Um exemplo, são particularidades que a gente vai ter que estar prevendo, né? Para poder findar essa situação com um plano adequado de descontinuidade do software. Como assim? Eu vou ter que criar um plano para quando esse software for descontinuado? Sim. O que eu posso? Eu consigo arrancar esse banco de dados inteiro e carregar em qualquer outro lugar? Tá? Ele é plausível para essa situação? Gente, com a atual evolução da tecnologia, cada dia que passa, os softwares estão sendo mais ricos.
Vocês já pensaram em inteligência artificial, que é algo que hoje está entrando para ficar e que é constantemente colocado? Em breve nós teremos isso dentro das nossas empresas. Indústria 4.0, que é o grande moda do momento. Os funcionários estão saindo da linha de produção, estão vindo para os escritórios, trabalhar de uma forma distinta. Tá? Eu vejo muito empresário enxergando a indústria 4.0 como assim, eu vou tirar pessoal da linha de produção e eu vou reduzir a carga de colaboradores na empresa. Não, cada vez mais o foco no cliente, o foco no software de trabalho, o foco nessa assistência técnica, tudo isso, o foco na internet está no momento. Vocês já pensaram na empresa de vocês que a grande maioria dos jovens hoje, 17, 18, 20 anos, que em breve terão o poder de compra, compra quase tudo com... o meu não ficou aqui, com o celular na mão? Não, mas isso a minha empresa não vai ter, meu produto é... Não, seu produto é igual como qualquer outro. Talvez se você tem 50, 60 anos, você não compra um carro hoje de 200, 300 mil reais pela internet. Esse jovem vai comprar. E ele vai utilizar um software para essa situação, tá? Então, nós precisamos ter cabeça aberta, entender que nós estamos numa fase de transição, que o mercado é diferente e que os meus softwares têm que ser descomplicado e seguro. Perdão. Bem, só uma informação para a gente concluir. A gente estima que mais ou menos uma empresa que queira trabalhar com essa validação de software internamente vai gastar a faixa de 1.500 horas de trabalho. Ah, legal, eu vou colocar 2, 3 colaboradores exclusivos? Como assim? Não, porque uma das coisas que todo diretor de empresa esquece é que, assim, ele dá uma atividade, e aí, daí 5 minutos, ele já pede mais 2. E aí ele esquece que aquela pessoa, para atingir essas 1.500 horas, ela não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Sabe? Esse é o principal erro que a gente vê hoje nas empresas. Se delega-se muita coisa, se cobra muita coisa, mas não se dá tempo para as pessoas resolverem. Porque, principalmente, os planejamentos hoje não são feitos de forma acumulativa, tá? Então, nós precisamos pensar nessa conjuntura, tá? Essa equipe terá 1.500 horas hoje para aplicar em cima dessa situação. Ou seja, em uma empresa onde as pessoas têm que parar para fazendo as outras coisas, nós estamos falando aí em aproximadamente 1 ano, 1 ano e meio. No mínimo, é a experiência nossa que mostra. Outra coisa, eu vou colocar só o cara da informática para fazer isso, tá? Legal, só o cara da informática, ele não tem mais nada para fazer, né? Ele só cuida disso. Não, então eu vou contratar uma pessoa para fazer isso. Perfeito. Quando terminar, o que a gente faz? Outra coisa, modificações. Como vai ficar as modificações? Software é uma coisa que se muda constantemente. Como a gente vai trabalhar? Então, que fique essa pulguinha atrás da orelha para vocês, tá? Eu queria agradecer muito a paciência de vocês de me escutarem aí por mais de 30 minutos. É um tema que, se nós formos discutir cada ponto desse, nós vamos ficar aqui 4, 5, 6 dias falando de cada atividade. Então, é mais para trazer essas informações. E a gente fica aberto agora, as dúvidas, se tiver a minha altura de responder. Se não tiver, eu peço um pouquinho de tempo, que eu consulto a minha equipe e aí repasso para vocês, mas estou aberto. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, pela apresentação e, em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. Visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para excelência na gestão, aprimoramento de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.